A gente tem um duelo argentino em campo. Bem interessante. Caleri e Lutero. El Gato Lutero. El Gato Lutero. E olha lá, os argentinos artilheiros presentes. Lutero e Caleri nas últimas 2 temporadas. Lutero, como é que é o El Gato Lutero. El Gato Lutero. 63 jogos, gol 24 contra o gols, Santos, ano passado. 7 assistências. 126 minutos para participar de um gol. Caleri, 44 jogos, 14 gols, 6 assistências, 162 minutos, 1 para participar de um gol. Em 2024, 44 jogos do Lutero, 22 gols, 4 assistências, 119 minutos, um pouquinho mais ali para participar de um gol. Caleri, 31 jogos, 10 gols, 4 assistências, 176,9 minutos para participar de um gol. Dito isso, briga direta pelo G4. Quem você escolhe para o seu time no par ou ímpar? Pra quem Pedro você tira Ivo. o chapéu? Lutero ou Caleri? E... Tem dúvida? Sim, ele Olha o que vocês perguntou, vão falar. Pedro. Caleri? Claro. Não, claro, não é tão fácil assim. Olha só, ele perguntou pra mim. Deixa Pra ele mim, ter a é opinião claro. dele. Ó, Agora você arremessa. Vai, amassa. Gato Lutero. Por quê? Lucero é um jogador muito importante para o Fortaleza, tem feito bom. gols muito importantes. bom. E quer E mudar eu teu acho voto. que em relação à dependência dos times aí sobre esses jogadores, o que muda é quando o Lucero não joga, o Jonathan Voivoda encontrou Caleri. algumas opções para a ausência do Lucero não ser tão sentido. O São Paulo não. Caleri então, joga bola? André então tá Silva- mostrando muita importância do Caleri, não? Espera um pouquinho. Não? Espera um pouquinho. O senhor não deixou nem eu Caleri de completar Legos. meu raciocínio aqui. O Muda Tem aquele comigo, né? negócio de Olha, rifar aqui. o André Silva, que é um jogador que tem muita disposição, é um jogador que se Disposição. entrega muito pro time. Falou Não, é de verdade. disposição aqui. Mas, Mas- ele não consegue ainda, a diferença é muito grande do Caleri pro André Silva. Eu acho que essa é uma diferença. De uma Base. noção do São Paulo sem o Caleri, perde Entendi. muito da impressão que o Fortaleza Então perde. por isso você escolhe Ainda entendi o a gato. tua O Cero, Entendi. coletivamente, está num time que está... Se o Não, Caleri mas é tão perto de insubstituível, para o ímpar ali, você Eu fui escolhe pelo o outro. momento. É que eu o fui pelo Prats é momento. em Eu acho que o Caleri é um centroavante Entendi que... seu foi E voto. aí, muito quer que eu respeito. fale uma coisa pra vocês? Eu tô contigo. Ah, o Bueno tá 2x1 comigo. pro Lutero. O Bueno tá comigo. Agora, calma, antes de eu ir nele. O Nath tá Natália. comigo também. Então tá 3x1. 3x1. Hoje... Eu falei do hoje. Ai, meu Falei Deus do do hoje. céu! A carinha Não, dele. idolatria. Medo do Caleri perder, não. Sinceramente, jogaria com 2 atacantes. Os dois, pra mim, são Eu ótimos. podia resumir o meu comentário numa pergunta. Vai. Resume pra gente. Toca no Caleri. Que é gol. Ah, então então pela música. É, pela música. Mas ele tem... É, porque era Filho de argumento. Ele escolheu o Cuiabano Não por dar tem linguiça de melhor Cuiabá, música enfim. no futebol E é Cuiabá, brasileiro hein? para jogador do que toca no Caleri que é gol. Isso aí É, a é um barreira vai virar baile. mantra. Não é um mantra, é um hino. Ele lembrou de uma aqui. A barreira vai virar baile. E tem a do André, Boa, Balada também mas é essa bem boa. é uma pro clube, né? Não é para um jogador em especial. Mas a do André Balada é boa também, André, viu? mas assim, Aliás, um até- abraço, André. Até quem não é São Paulino, na hora que escuta lá, toca no Morumbi quando Caleri canta que é isso, hein? gol. Morumbi quando Cara, canta isso. até as outras torcidas começam também. Pegou o farol de milho. Por ali. exemplo, o Todo-Poderoso Timão, eu tava na final... Mas de novo, Peraí. Caleri, de novo. Eu tava na final do Mundial 2000, Corinthians e Tem na Vasco, água, a torcida do Corinthians ficou 120 minutos É. o tempo inteiro. Olha o olho. Olha lá, olha pra manga. Olha pra câmera. Todo-Poderoso Timão. Ficou aquilo na cabeça. Agora assim, o Caleri, até o quem não é Caleri. corintiano, Vai o Caleri. Agora Morumbi o Caleri. cantando. Sim, Sextou, né? Toca no Caleri que é gol. É sério, gente. Vai. E aí? Toca no Não, Caleri. que isso? Aí Isso é também um não. mantra. Entendeu? Uma química daqui da arquibancada com... Tá acabando já, né? Não é? Tá Você quer me acabando. cumprimentar? É isso? Não, Você fala quer do dar... Caleri. Ele quer me cumprimentar. Não, é que foi Né? demais. Obrigado. Não, Não, esse Morumbi com 60 mil Então, pessoas cantando o Caleri. Mas vai. até quem Fala tá... pra ele. É do adversário. A torcida do São Paulo vai Então, por cantar isso lá você no vai votar nele. Castelão. Por isso que ele escolhe o Caleri. Toca no Caleri. Gol. A torcida do Fortaleza também vai junto. Porque é Qual é? legal, é o ritmo. Ah, imagina. Você já vai ali, aquilo fica na Isso. cabeça. São Paulo. Ah, Né? verdade, Os é. narradores adoram, sai o gol do Caleri. Entendi. Já virou até chavão, né? Já. Todo narrador tem gol do São Paulo, gol do Caleri. no Ah, Caleri. toca no Caleri que é gol. Pegou isso, sabe? Pegou. Tem coisas assim que transcendem o futebol, os números. Se você pegar a planilha, a análise de desempenho, É os dados isso, ali, é isso. o Lucero é melhor que o Caleri. Ah, é mais gols, assistências, minutos.
Só que a identificação do Caleri com o São Paulo é gigantesca. Vai dar corte o cara aí. virou muito ídolo, Até entendeu? porque Então o cara O Lucheiro é transcendeu... melhor que o Caleri, você Não, falou? pelos números. Não, mas eu não sou aquele que só fica na planilha lá. Zé Planilha, né? Isso, eu não vai, sou Zé vai. Planilha. Olha lá, 120 minutos pra gol do Luceiro, Fala 180 do fala Caleri. isso pro O Caleri se mata em campo, Isso é luta bobagem. toda a bola, divide, Verdade. ele entra, muda jogo, inflama a torcida. Inflama mesmo. Então, o Luceiro é um Duríssimo cara de ser muito marcado. importante pro Fortaleza, eu não tenho dúvida. Ele gato. Mas o Caleri, ele já é um dos grandes ídolos deste século do São Paulo Futebol Clube. E está chegando agora mais um jogador para o São Paulo, um volante que é o Marcos Antônio, já foi apresentado. Vamos ouvir o que ele falou, porque depois eu vou perguntar para vocês se ele já pode ser Você titular deu uns ou não, minutos. tá? Porque é um grande lance. Tá. Minuto Não, bobo. porque esse cara chega como reforço. O olho do homem até e marejou. Ainda mais quando agora, o né? Alisson, O homem é danado, Pablo né? Maia Pode machucado. até- Mas agora. Vamos acompanhar, vamos lá. Diferente. Eu escolhi o São Paulo jogar aqui, foi porque não tenho porquê. Foi aquilo que chegou e pronto, foi minha escolha, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Muito bem, vai ser titular absoluto, sim ou não, Rodrigo Bueno? Eu acho que vai sim, porque o Bobadilha não tá bem. Então ele pode jogar ao lado do Luiz Gustavo. Lembrando que o Pablo Maia, eles só não jogam neste ano. Isso não é O oficial. Pablo Maia, acho que nem depois da Libertadores, Parece passado difícil. nacional. Parece que Ah, é é? difícil. Parece que é difícil. No começo tinha uma expectativa muito otimista para setembro. Mas agora- Quer dizer, então não dá para contar. O Belmonte deu uma entrevista recente falando assim, olha, vamos contar com Pablo Maia e Alisson muito bem para o ano que vem. Fala amigos da ESPN e fã de esporte. São Paulo apresentou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda o primeiro reforço dessa janela de transferências. Foi o volante Marcos Antônio, de 24 anos, emprestado pela Lazio até julho do ano que vem. Ele não joga desde 24 de abril, quando estava emprestado ao PAOK da Grécia. Está fora de forma, ainda não está inscrito no BID, mas está muito empolgado para defender o clube do coração. Eu estava de férias, um período de férias, porém estava treinando, estava me preparando, então estou bem, estou me adaptando aqui, já participei dos treinos, estou bem contente, muito feliz por aquilo que eu estou vendo aqui. São dois jogadores de muita qualidade, eu espero que eles retornem o mais rápido para poder ajudar o São Paulo, que isso é o mais importante. Vou procurar me adaptar o mais rápido no grupo para poder ajudar todos que estão aqui e assim, vou procurar trabalhar forte ali, entender a maneira que o professor quer que eu jogue para poder ajudar o grupo, ajudar o São Paulo, que isso é o mais importante. Marcos Antônio, que é natural da Bahia e só jogou nas categorias de base do Atlético Paranaense, falou da alegria que vai ser representar a cidade natal nessa nova fase da vida. Eu sou poçoense, sou de Poções. Para todos nós lá é uma grande alegria ter uma pessoa poçoense em um grande clube. Antes de sair da cidade, era um moleque, brincava de futebol pela rua, sempre acompanhava meu pai, que jogava amador nos campos. Então, assim, sempre meu sonho foi poder jogar futebol, foi poder realizar. Então, como eu falei para você, para todos nós poçoenses é uma grande alegria, sabe? É um grande orgulho ter uma pessoa. E eu sou muito feliz de poder ser essa pessoa que carrega o nome da minha cidade de Poções. Também nessa sexta-feira, o São Paulo concluiu a preparação para enfrentar o Fortaleza no sábado, às 21h30, jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá a volta do técnico Luiz Ubeldia, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, mas não poderá contar com o camisa 7 Lucas, suspenso por cartão amarelo. As opções são Wellington Rato, Michel Araújo e Eric. Do CT da Barra Funda, Rafael Valente para os canais ESPN. Boa, o Rafa acompanhou então a apresentação do Marcos Antônio. O São Paulo também bem assertivo nesse mercado, nessa janela, trazendo uma peça que é necessária na composição desse elenco agora. Outro caso que era muito necessário. São Paulo, com a lesão do Pablo Maia, já tinha uma situação um pouco complexa. Com a do Alisson, as coisas realmente, assim, não acho que vai conseguir manter o mesmo nível, porque o que o Alisson jogava era um absurdo. Primeiro, um dos principais jogadores da equipe em questão de regularidade e tal. E um achado, a história do Alisson mesmo é muito louca, como sai da ponta, vira um baita de um volante. Até porque o Marcos tem uma outra característica. Eu acho que ele chega até por conta dessa característica, porque o Zubeldia gosta desses jogadores com a capacidade de mais controle, né? Fizemos a análise durante a semana, tá no meu Instagram, já assiste lá que tá lá.
mostrando exatamente o jogador que é o Marcos. O Marcos é um cara mais de circulação de bola, de jogar de primeira, não é um cara que dá ritmo correndo, é um cara que dá ritmo passando. O Alisson já não, ele faz os dois, é um jogador que ocupa uma faixa de campo um pouco maior. E me pega um pouco também do Marcos a questão de estatura e força, assim, não é um jogador de muita imposição. Eu acho que ele pode até, do que ele fazia na Lazio ali, ser um pouco mais estimulado a chegar um pouco mais à frente, atacar mais espaço. Mas é um jogador que, por essa característica de muito controle, ele pode fazer o time sair melhor de trás, colocar o time com um pouco mais de qualidade para atacar. Vamos ver. Eu gosto, acho bom jogador. Acho que se ele tivesse esses aspectos, ele seria um pouco mais completo. Mas vai ajudar, o São Paulo estava precisando. E se a gente parar para olhar, o São Paulo atacou necessidade dentro do seu elenco e atacou essa necessidade com qualidade, com um jogador jovem, num ótimo centro de Europa, um jogador assim de muito bom nível para jogar no futebol brasileiro. Então, é claro que comparar, né, mano a mano ali, Alisson e Marcos Antônio, tem já o encaixe do time, mas dentro das possibilidades de mercado, o São Paulo queria o Thiago Mendes, que é um cara que conhece o clube muito bem, um cara ainda mais experiente. Não conseguiu porque o Al Rayyan não está disposto a liberar o jogador. São Paulo vai lá e traz um atleta mais jovem, com o potencial de encaixar no time muito bem. O São Paulo, nas mãos do Zubeldia, é um time que tem uma proposta bastante agressiva de jogo e acho que o Marcos Antônio vai encaixar bem nesse meio campo se ele adaptar rapidamente ao contexto do futebol brasileiro. São Paulo foi muito bem no mercado e trouxe um jogador de um valor bastante interessante por um valor baixo em termos de negociação. Então acho que foi um bom negócio para o São Paulo. Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje de manhã mandei mensagens e mandei uma em castelhano falando sobre Paul Fernandes. E a resposta foi, todavia não, né? Então é o famoso ainda não. Mas quando você fala ainda não, é porque uma hora vai se resolver. Então, o trabalho agora do staff, de quem está trabalhando com o Paul Fernandes, é muito nesse sentido, de o Boca chegar a um acordo com o Boca. O São Paulo fez a oferta, e agora o São Paulo espera para poder abrir as conversas com o Boca, né? Então, está muito nesse lugar, e a diretoria do São Paulo, o departamento de futebol, está trabalhando muito para que esses reforços venham. O Paul Fernandes é esse status. Mudou muita coisa? Vou dizer que desde que o São Paulo enviou a proposta, as conversas estão caminhando e tudo leva a crer que se continuar nessa pegada pode dar negócio, tá? E lembrando sempre, nunca descartar Thiago Mendes, que está lá no Qatar e que é uma possibilidade também. Na questão do Lemos, Maurício Lemos, o uruguaio, o zagueiro uruguaio, já tem uma situação um pouco mais clara, né? Nesse sentido de que o Atlético Mineiro precisa se acertar com o jogador, se acertando com o jogador, aí sim o São Paulo tem um caminho livre. Mas assim, não que há um impeditivo ou algo do tipo do Atlético Mineiro. É um detalhe ou outro que o São Paulo precisa esperar o jogador se resolver com o Atlético Mineiro. E aí sim ele fica livre para assinar um contrato. Então o São Paulo espera isso, de repente até hoje pode acontecer uma resposta definitiva. Enquanto isso, o São Paulo também trabalha na questão do lateral esquerdo. Aí já é uma outra situação, uma situação um pouco mais complicada, mas enquanto isso tem o Wellington aí que está desempenhando e recebendo elogios. Mesmo com um pré-contrato assinado com o Southampton, treina forte, se dedica e quer sair do clube campeão. PVC, Paul Fernandes e Maurício Lemos, em que status eles chegam, se chegarem de fato, ao elenco do São Paulo? O Paul Fernandes a gente explicou ontem, né? Ele vem para ser uma opção para o Luiz Gustavo. Ele não vem para ser titular absoluto, nem para ser reserva. Ele vem para disputar um lugar, mas com o entendimento de que o Luiz Gustavo está num momento muito bom. O Luiz Gustavo não tem condição de jogar todas as partidas. O Lemos, cara, se o Atlético está abrindo mão do Lemos, é porque, e o Lemos chegou com o Gabriel Milito, que foi grande zagueiro, chegou, abriu mão do Gemerson, abre mão do Lemos, decide contratar o Lianco, contrata o Júnior Alonso. Ele praticamente substituiu os zagueiros que ele tinha. Então, a leitura do Gabriel Milito sobre o Lemos, ela não é do melhor zagueiro. Agora, é verdade que o Lemos não chega para ser titular do São Paulo.
O Lemos chega para ser uma opção de banco. E nesse cenário ele pode cumprir. Agora, não pode ser igual ao Sabino, que é o cara que aquece e ainda fica bravo. Aí não funciona. Agora, Hernan, você falava ontem que o Lemos chega não com status para ser titular, assim, como uma alternativa de elenco ao São Paulo, né? Essa é a ideia do São Paulo na pretensão de contratar ele. Porque é o seguinte, imagina a seguinte situação. Chega um treinador novo, como chegou o Milito no Galo, e aí pede a contratação de 2 zagueiros. Um vindo da Europa, né, no caso, vindo do Southampton, né, estava emprestado, é verdade, no futebol árabe, no caso do Lianco, e o outro que é o Júnior Alonso, que tem uma baita história e gera uma expectativa danada no torcedor. Aí, eu estou fazendo a leitura do Maurício Lemos. Chegam 2 zagueiros, obviamente não vai ter chance. No São Paulo, ele chega diferente, porque ele chega sabendo que ele vai compor um elenco e que ele vai ter possibilidades respirando ares novos. E aí você tem no São Paulo um Arboleda que, não sei se o novo treinador da seleção equatoriana vai convocar, mas o Arboleda trabalha para voltar a ser convocado. Aí você tem o Ferrarese, que está toda hora na seleção venezuelana. Aí você tem o Alan Franco, tá bem. E aí você tem o Sabino, que é uma incógnita. O Lemos pode pegar ali um vácuo, se ele for bem nos treinamentos, e ele tá com ritmo, estava bem, até a chegada do Milito ele estava jogando como titular, ele pode pegar um vácuo e, de repente, se apresentar com ares novos e de maneira diferente, para uma torcida diferente. Né? Ainda mais São Paulo, que tem aquela coisa mística com o uruguaio, com jogadores uruguaios e tal. Então, pro Lemos, é ótima essa mudança, né? Se ela acontecer, e está caminhando para acontecer. Porque respirar ares novos e tem mais chance. Mas sabendo, e o jogador sabendo, que vem para compor um número de atletas da posição que pede o Zubeldia. Agora, PVC, o Paul Fernandes, ele é um jogador que ele tem um status no Boca, né? Ele foi bem no Boca, chegou a ser capitão do time algumas vezes. Já o Maurício Lemos, ele não foi tão bem assim, me parece, me corrija se eu estiver errado, no Atlético Mineiro, e também não foi tão bem assim na Europa. São expectativas diferentes que se criam em relação a cada um desses atletas, PVC? Eu acho que o São Paulo tem um time montado e ele está querendo reforçar o elenco. É esse o cenário. Até porque eu não resisto, né? Todos nós lá vem. Todos nós vimos Maurício jogar ou só lemos? Não, vimos. Né? O André Hernan deu uma respirada ali. O Hernan deu uma respirada quando veio o trocadilho, ele pensou assim, falo ou não falo? Eu tive que pensar um pouco para entender. Pode falar assim, a gente pode fazer uma enquete igual a do nível da arbitragem. O que você acha do nível da arbitragem no Brasil? O que você acha do nível do trocadilho do PVC? Uma porcaria ou outros adjetivos que não podemos publicar? Não, tem que profissionalizar. E assim, o Lemos não é um jogador de primeiro nível. Não é. E não foi no Atlético. Ele tem um passe longo. A grande discussão, a grande debate do Milito com o Lemos é que ele não tem o passe curto. Ele não tem a saída de bola. E aí, com relação ao São Paulo, qual foi a grande perda do São Paulo do ano passado para cá? O Beraldo. Porque a saída de jogo do Beraldo era muito perfeita. E o Alan Franco tem boa saída de jogo, mas não é igual ao Beraldo. O Lemos não vai te dar isso. Ele vai te dar o passe longo. Ele não vai te dar a saída inteligente. Então, mas não quer dizer que você não possa contratar. É muito maluco como a gente tem um cenário em que o mercado brasileiro parece nunca parar. E você percebe depois que o mercado não para, quando você começa a botar no papel quem chegou e perceber que o cara não está jogando, é muito